Efésios, capítulo 6, verso 1 ao 3. Assim, irmãos, diz a palavra de Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Irmãos, título desta noite do nosso sermão: obediência aos pais, virtude do filho que teme a Cristo. Vou repetir: obediência aos pais, virtude do filho que teme a Cristo. Algumas semanas atrás nós iniciamos uma série de pregações nessa parte da carta aos Efésios, em que concentra instruções e ensinamentos por parte de Deus através do apóstolo Paulo, no que diz respeito à família. Ele vai falar do que é uma mulher cheia do Espírito Santo e temente a Cristo, no versículo 22 a 24, como nós já vimos. Do que é um homem cheio do Espírito Santo e temente a Cristo, que nós vimos do versículo 25 e paramos até no 26, mas Deus deu para a gente transmitir aos irmãos o teor dessa passagem, o ensino principal, e eu acredito que os irmãos aprenderam e foram edificados, sobretudo os homens, os maridos, né? Como deve lidar com sua esposa. O apóstolo Paulo segue ainda nessa esfera familiar, nesse núcleo familiar, agora trazendo instruções aos filhos. O que é filhos que temem a Cristo? Filhos cheios do Espírito Santo. Devemos ter em mente logo a princípio de que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, e aqui ele está pressupondo que tanto os pais quanto os filhos sejam crentes, porque ele está escrevendo para uma comunidade cristã, a igreja na cidade de Éfeso. Então o apóstolo Paulo pressupõe que essa palavra direcionada ao modo como os filhos devem se relacionar com os pais, ou responder aos pais, sejam crentes no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, desobediência, insubmissão aos pais são marcas de uma geração que não valoriza, não sabe e não quer obedecer, honrar e respeitar as autoridades. Os irmãos devem saber que toda autoridade provém de Deus. Há uma hierarquia funcional que estrutura toda a sociedade mundial, e que essas autoridades foram instituídas pelo próprio Deus, são representantes de Deus em cada esfera social, para que a sociedade possa andar e viver e se desenvolver de modo ordeira, organizada, objetiva, próspera, em paz, de forma organizada, do modo como Deus institui na sua palavra. Há uma hierarquia civil, uma hierarquia funcional, em que as autoridades civis são autoridades constituídas por Deus. Se você ler Romanos capítulo 13, vai deixar muito claro isso. E que toda autoridade é um princípio que emana do 5º mandamento, como a gente lê aqui todo domingo: honra teu pai e tua mãe,
que é o mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse quinto mandamento é o mandamento de onde emana todo o princípio de obediência às autoridades que foi constituída ou instituída pelo próprio Criador nas esferas da sociedade. A esfera civil, existem autoridades como policiais, como juízes, como governo. São instituições instituídas pelo próprio Deus para uma ordem comum e o bom andamento de uma sociedade devidamente organizada entre autoridades civis e cidadãos comuns. Com esse mesmo princípio, Deus organiza também a família. Família é constituída ou organizada em hierarquia funcionais. O marido, o homem, é o chefe da família, a mulher, a esposa, é sua auxiliadora, os filhos estão subordinados ou debaixo da autoridade instituída pelo próprio Deus na esfera familiar, que são os pais. Então, biblicamente falando, os pais são autoridades legais sobre os filhos, instituídos pelo próprio Deus. Tanto é que tem um mandamento específico na lei moral de Deus, direcionado exclusivamente para filhos. Honra teu pai e tua mãe, que é o mandamento com promessa para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então veja, existe um mandamento específico na lei moral de Deus direcionado aos filhos, que é um mandamento cujo princípio emana para todas as esferas de autoridades e hierarquia funcional. Irmãos, a desobediência dos filhos aos pais, ele está listado em Romanos capítulo 1 e em 2 Timóteo capítulo 3, como sendo distúrbios morais que aflorava ou afloraria de forma mais clara nos últimos dias. Por exemplo, Romanos 1,30, Paulo aqui está tratando da depravação da humanidade. Ele vai mostrar que esses distúrbios morais, essas perversões morais, é o juízo de Deus contra a humanidade caída, uma sociedade depravada. Deus entrega a eles as suas próprias paixões, e dentro desses pecados morais, como sendo uma consequência da depravação humana, o que é que está lá? Romanos 1,30: caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais. Está lá na lista de Romanos 1, como sendo um dos modos pelos quais Deus exerce a sua ira sobre a humanidade caída, perversa, que desconsidera o conhecimento de Deus. Ele entrega as suas próprias paixões, paixões essas que levam o ímpio, caído, pervertido, a praticar todo esse tipo de imoralidade, dentre elas a desobediência aos pais, como sendo uma forma de juízo da parte de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo também, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele diz: olha, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que, Paulo? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, e a lista vai. Dentro desta lista, o que é que está lá? Como listado pelo apóstolo Paulo como sendo um perfil moral que amoldaria as gerações finais da história da humanidade, enquanto aqui
E uma delas é a desobediência aos pais. Veja que coisa. Então, irmãos, vivemos sim em uma geração que não sabe o que é honrar as autoridades, que não sabe o que é obedecer às autoridades, que não sabe o que é respeitar e valorizar as autoridades que o próprio Criador instituiu sobre, isto é, o governo sobre os cidadãos, os pais sobre os filhos, o marido sobre a esposa, os professores sobre os alunos, autoridade e magistrado. Percebem? Só basta olhar para as escolas e veja como os alunos tratam os professores hoje em dia. Veja como filhos tratam os pais hoje em dia. O que é isso? Reflexo de uma sociedade que está debaixo do desprazer de Deus, debaixo do juízo de Deus, debaixo da ira de Deus, em que Deus está entregando a sociedade às suas próprias paixões, para praticar todo tipo de imoralidade. Dentre estas, desobediência aos pais. Eu ouvi uma história, veja como uma coisa está séria, que um voo atrasou 45 minutos. Sabe por quê? Porque uma criancinha não queria colocar o cinto de segurança para que a aeronave decolasse. Enquanto estava lá o pai e a mãe tentando convencê-la de colocar o cinto para que a aeronave pudesse decolar. Atrasou 45 minutos. Então veja, criança deste tamanho, que está ditando como os pais devem agir em relação a elas. Tudo isso por quê? Distúrbio, depravação, bagunça na ordem estabelecida pelo próprio Criador, na hierarquia funcional, nas autoridades que ele mesmo constituiu. Isso se dá pelo fato de quê? Das ideias que surgem na sociedade, que é contra os valores da palavra de Deus. Existem várias esferas aí nas autoridades civis, na política, leis que protegem crianças e adolescentes, até mesmo contra os próprios pais, dizendo o quê? Que se o pai disciplinar fisicamente, esse filho pode prestar uma queixa dos pais e o pai é preso. Então veja, as autoridades estão sendo colhidas daqueles que de fato têm autoridade em cada esfera. As autoridades dos pais sendo tiradas pelo Estado, que não deveria. As autoridades do próprio Estado sendo tiradas pelo próprio Estado por conta de falsas ideias. Por exemplo, se tem um policial trocando tiro com um bandido e ele abate o bandido, no final quem é preso é ele. O que é isso? Disfunção, depravação, imoralidade nos valores, nos princípios morais que deveria reger uma sociedade para o bom andamento e funcionamento dela. A estrutura social, como deve ser feita, é feita entre autoridades e subordinados, hierarquia funcional, para o bom andamento e a organização de uma sociedade, e consequentemente no que estamos tratando aqui, do modo como uma família deve agir e viver, sobretudo uma família cristã. Então, antes de nós entrarmos para o texto propriamente dito, quero dar aqui uma definição do que é obediência. Por fim, o que é obediência? Podemos definir da seguinte maneira: obediência é a disposição de sujeitar-se alegre e voluntariamente às ordens ou ensino de uma autoridade, seja ela órgão, como Estado, polícia, ou seja ela individual,
como professores, pais. Legalmente instituída. Obediência é a disposição de sujeitar-se alegre e voluntariamente às ordens ou ensinos de uma autoridade legalmente instituída. Isto é, obedecer é sujeitar-se às leis, ordens, ensino de uma autoridade. Isso é obediência. Quando eu rejeito as ordens, os ensinos de uma autoridade legalmente constituída sobre mim, eu estou rejeitando e desobedecendo ao próprio Deus. Por fim, vamos agora entrar no texto. Como já sabemos, esse texto está dentro de um contexto em que Paulo vai estar tratando, mostrando a evidência daqueles que agora estão em Cristo. É que ele vai tratando desde o capítulo 4, mostrando as implicações daquilo que ele tratou do capítulo 1 ao 3. Devemos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem, criado em Cristo, em verdadeira justiça e santidade. E ele vai dar várias instruções, chegando aí no capítulo 5, mostrando em que nós devemos ser sábios e não nécios, devemos procurar compreender qual seja a vontade do Senhor, e devemos ser cheios, encher-se do Espírito Santo. A consequência disso é que vai levar a ter uma vida em temor a Cristo. E uma vida em temor a Cristo vai resultar em quê? Em mulheres submissas ao marido, em maridos que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja, e em filhos que obedecem os seus pais. Filhos que temem a Cristo são filhos que obedecem a seus pais. Vamos ver aí? Versículo 1. Ele diz: filhos. E aqui a gente precisa falar algo. Quais filhos Paulo tem em mente aqui? Evidentemente que, de modo geral, filho nunca deixa de ser filho. Todavia, o que Paulo tem em mente aqui, muito provavelmente, quase que certeza, são aqueles filhos que estão debaixo da tutela dos pais. Isto é, filhos que estão ainda morando debaixo do teto dos pais, que ainda não casaram e que ainda não construíram a sua própria família, o seu próprio núcleo familiar. Então, o que Paulo tem dizendo aqui em relação a filhos, ele está direcionando exclusivamente ou de forma específica para aqueles que estão debaixo da tutela dos pais, daqueles que moram com os pais, daqueles que são de menores, daqueles que ainda estão debaixo do teto dos pais. Então ele diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Novamente aqui o verbo obedecer também está no imperativo, assim como ele aplicou para a submissão das mulheres, assim como ele aplicou para o amor do homem à mulher, assim também ele aplica aqui uma ordem para a obediência dos filhos aos pais. Portanto, não é uma opção filhos obedecer aos pais, mas é uma ordem, e quando não cumprida, constitui crime, pecado, transgressão contra o próprio Deus. Agora o verbo aí, irmãos, obedecer, significa ouvir, escutar, submeter-se ao ouvir uma ordem. Essa palavra aqui ela era aplicada para um porteiro. Essa mesma palavra que aparece aqui para obedecer no texto. Aplicada para um porteiro que, quando ouvia alguém bater na porta, ele de pronto obedecia. Ele de pronto atendia o bater na porta. Alguém está batendo, toque, toque, toque. Ele de pronto levantava e estava pronto para atender aquele que estava lhe pedindo o seu serviço, a sua ajuda ou qualquer coisa que seja. Então essa palavra é aplicada para porteiros, que de pronto, ao ouvir o toque na porta, se colocava à disposição para servi-lo.
Agora o texto continua dizendo assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. O que é que isso quer dizer? Que os filhos devem obedecer aos vossos pais no Senhor. O que é que Paulo tem em mente aqui? O que significa os filhos obedecer aos pais no Senhor? Significa, irmãos, que a obrigação de obediência dos filhos aos pais é removida. Preste bem atenção nisso aqui para você entender errado. A obrigação de obediência dos filhos aos pais é removida quando a ordem ou o ensino dos pais aos filhos é contrário à palavra de Deus. Então percebe que autoridades, daquelas autoridades que o próprio Deus instituiu sobre outros, ela é removida quando essa autoridade não está sendo exercida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei do legislador, que é Deus. Essa verdade aponta para o fato que os pais são autoridades legais sobre os filhos, instituídos pelo próprio Deus. A obediência dos filhos às ordens e ensino justos dos pais constitui obediência ao próprio Deus, porque os pais são autoridade de Deus sobre os filhos. Desta forma, por meio da obediência, os filhos manifestam honra aos pais e, consequentemente, temor a Cristo. Agora, meus jovens que aqui estão presentes, vocês devem entender o seguinte: que obediência significa submeter-se às ordens e ensino de seus pais, não somente na sua presença, mas também na sua ausência. Preste atenção. Irá constituir obediência sua às ordens e ensino dos seus pais, não somente a obediência na presença dele, mas também na ausência dos seus pais. Vamos dar exemplo? Acho que vocês já entenderam isso aqui muito claro. O pai ou a mãe ensina algo aos filhos em casa. Enquanto na presença dos pais, os filhos obedecem a ele. Não faz aquilo que ele manda. Não faz aquilo que ele diz: ó, isso é errado, não faça isso. Ou então, faz aquilo que é bom, que é justo, que ele está ensinando corretamente. E é um filho obediente na presença do pai, da mãe, em casa. Todavia, quando você está longe da presença dos seus pais, quando você está na escola, quando você está entre os seus amigos, entre os seus colegas, você vive como se seu pai não existisse. Tudo aquilo que você aprendeu em casa, tudo aquilo que você está sendo instruído do que é errado em casa, você faz exatamente isso quando está com seus colegas, com seus amigos, na escola, na rua, onde quer que seja. Por quê? Porque o seu pensamento é: meus pais não estão vendo. Mas não se engane, isto constitui desobediência aos seus pais. Percebem? Obediência não é somente obedecer às ordens e o ensino dos seus pais na presença dele, mas também na ausência dele. Deixa eu dar um exemplo. O adultério, que é o 7º mandamento da lei do Senhor, ele só é adultério se eu adulterar na presença da minha esposa, é? Não. Quando um homem adultera, uma mulher adultera, não adultera na presença do seu cônjuge, mas escondido, mas constitui pecado da mesma forma. Quando o homem rouba, só é roubo se for na presença do dono, é? Não. Se alguém pegar algo escondido, constitui também roubo, furto, quebra do 8º mandamento. Assim também, jovem, é pecado, é desobediência quando você obedece aos seus pais na presença dele,
mas naquela mesma ordem, naquele mesmo ensino, quando está na presença dos seus amigos, você faz exatamente aquilo que seu pai disse para você não fazer. Constitui pecado, desobediência, do mesmo jeito. Eu acho que essa palavra pegou muitos aqui, né? Por quê, pastor? Porque eu já fui jovem. Todos vocês adultos, pais aqui presentes, já foram jovens, vocês sabem muito bem que isso é verdade. Vocês mesmos, jovens, sabem que isso é verdade. Você até parece ser um bom filho na presença dos seus pais, em casa, mas quando você não está com seus pais, você vive como sendo uma pessoa completamente diferente. E isso é desobediência. Quando você faz ao contrário daquilo que foi instruído, ensinado, de acordo com a reta justiça, com o que é bom, com o que é honesto, com o que é verdadeiro, com o que está alinhado com o princípio da palavra de Deus. E você faz exatamente ao contrário quando seu pai não está vendo, quando sua mãe não está vendo. Não se engane, é pecado da mesma forma, é desobediência da mesma forma. Obediência é a disposição de submeter-se alegre e voluntariamente às ordens, ao ensino de uma autoridade legalmente instituída. E isso se dá não somente na presença dessas autoridades, mas também na ausência delas. Vocês perceberam? Então não se engane. Então o texto continua dizendo que os filhos devem obedecer aos vossos pais no Senhor. Finalzinho do versículo 1, pois isto é justo. Obedecer aos seus pais é justo. Eu quero dar 3 razões porque isso é justo. Porque é justo obedecer aos pais. Primeiro, por uma questão natural, por uma questão biológica. Os seus pais foram os instrumentos de Deus para conceber a sua vida. Isso é natural até mesmo no reino animal, irmãos. Se você pega qualquer animalzinho aí, você vê que os filhotinhos são tudo apegados à mãe e ao pai deles. Se submetem, se sujeitam à autoridade dos pais, por uma questão simplesmente natural. Foi a mãe e o pai que geraram você. Foi a mãe e o seu pai que lhe deu de mamar, que lhe alimentou, que lhe deu banho, que lhe deu papinha na boca, quando você sequer conseguiria pegar uma colher. É a mãe e o pai que lhe protege, que cuida de você até hoje, que quer o seu bem. Então, por uma questão natural, é justo que você obedeça aos seus pais. Por uma questão natural. Por uma questão biológica. São seus os que lhe geraram. Geraram você. Deus usou eles como instrumento para lhe trazer a vida, para lhe conceber o dom gracioso da vida. E simplesmente por isso já é mais do que suficiente de que você seja obediente aos seus pais, porque isso é justo. Isso é justo. Questão natural, isso a gente vê até no reino animal. Essa é a primeira razão. Deixa eu lhe dar uma segunda razão. Porque é uma questão de lei. É uma questão legal. É uma legislação instituída pelo legislador, Deus, o Criador. Está aí no versículo 2, não é? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O que é que Paulo está citando aqui? Êxodo, capítulo 20, versículo 12. A gente lê todo domingo, o 5º mandamento da lei do Senhor. Qual é a segunda razão? Porque é justo que você obedeça a seus pais? Porque é lei. É uma questão de legislação. O Criador, o legislador, estabeleceu isso. Que os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Devem honrar os seus pais. Devem respeitar os seus pais. Devem estimar os seus pais.
Então, por uma questão legal, por uma questão de autoridade, por uma questão de hierarquia, os seus pais são uma hierarquia sobre você. E quem instituiu isso não foi nem eles, foi o próprio Deus que os criou. E por uma terceira e última razão, porque é justo obedecer aos pais por uma questão correspondente. O que é que eu quero dizer com isso? Pelo fato de você ser uma nova criatura em Cristo. Porque o contexto da carta aqui é exatamente esse. Paulo está escrevendo para uma igreja, pressupondo que tanto os pais quanto os filhos sejam crentes no Senhor. Então, por que é justo os filhos obedecer aos pais? Por uma questão biológica natural, por uma questão de legislação, é lei, e por uma questão correspondente. Algo que eu obedeço aos meus pais porque corresponde com a minha nova natureza em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O meu desejo, o meu prazer, a minha alegria é submeter-se à lei do meu Deus, na qual está incluída o 5º mandamento: honrar pai e mãe. Então, por que é justo os filhos obedecer aos pais? Por uma questão natural, por uma questão legal, por uma questão correspondente. Você é uma nova criatura em Cristo. Faz parte da sua nova natureza submeter-se e obedecer à lei do Senhor, na qual está incluído o 5º mandamento: a honra aos pais, a honra às autoridades. Esse princípio aqui, a gente está enfatizando aqui, o texto está falando de pais, de filhos, mas é um princípio de autoridade. Seus professores, seus mestres, as autoridades civis. Agora, evidentemente, não esquecendo aquele princípio que a gente falou do versículo 1, no Senhor, isto é, esteja tudo que é justo, honesto, verdadeiro, você tem a responsabilidade, a obrigação de submeter-se. Mas aquilo que não é justo, daquilo que não é honesto, você não deve obrigação de obedecer nem seus pais. Por quê? Porque a regra é as Escrituras. A regra é a palavra de Deus. É aquilo que o apóstolo Pedro falou lá em Atos, quando ele foi preso, açoitado, e disse assim: olha, pode parar de pregar nesse nome aqui, viu? Não pregue mais nesse nome de Jesus, não. Ele falou: olha, nesse caso, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Exatamente desse princípio. Se seus pais mandar você fazer alguma coisa errada, você não tem obrigação de fazer. Por quê? Porque a minha obrigação está limitada ou delineada pela verdade de Deus, pelo padrão daquilo que é bom, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é justo, daquilo que é honesto, segundo a regra geral, segundo o bom senso, segundo as Escrituras. Se o pai mandar você roubar, evidentemente você não vai, sob o pretexto que está obedecendo seu pai. Não, está errado. Tanto seu pai quanto você se obedecer. Se o pai mandar você mentir, não, você não mente, e você ainda repreende eles, hein, pai? Está errado. Ok? Então, porque é justo obedecer aos pais? Uma questão natural, uma questão legal, uma questão correspondente. Se eu sou uma nova criatura em Cristo, faz parte agora da minha natureza obedecer e submeter-se à lei de Deus. Viver de modo agradável ao Senhor, para a honra e glória dEle, para o louvor da sua graça. E por último, irmãos, a obediência dos filhos aos pais tem promessas. 2. Versículo 3. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Primeira, para que te vá bem. Por que os filhos devem obedecer aos seus pais? Para que você vá bem. Para que você seja abençoado pelo legislador que estabeleceu a lei e ainda deu promessa do filho obediente. Ele vai bem, ele prospera, ele desenvolve, ele cresce, Deus se agrada dele. O texto paralelo de Colossenses 3,20 vai dizer isso: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isto é agradável ao Senhor.
porque isto é justo e de bom grado ao Senhor, é agradável a Ele. E incluído a isso, tem uma promessa. Paulo fala do primeiro mandamento com promessa, né? Mas se a gente vê o segundo mandamento, já tem uma promessa lá. Então, é o primeiro ou o segundo mandamento com promessa? A interpretação mais coerente e que faz mais sentido é que Paulo fala que é o primeiro mandamento com promessa, porque o quinto mandamento é o primeiro mandamento da segunda tábua. Lembra? 10 mandamentos são divididos em duas partes. A primeira tábua são os 4 primeiros mandamentos, que diz respeito ao meu compromisso, meu relacionamento e meu modo como eu amo a Deus. Não tenho outros deuses, não adoro a Deus por meio de imagens, e aí já tem uma promessa, nem uma advertência, né? Não tomo o nome de Deus em vão e lembre do dia do Senhor. O modo como eu amo a Deus é a primeira tábua. E o primeiro mandamento da segunda tábua começa com o quê? Honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não roube, não minta, não cobice. Então o que Paulo tem em mente aqui quando ele diz que é o primeiro mandamento com promessa, fazendo menção a Êxodo 20:12 e a Deuteronômio 5:16, que é a repetição da lei, e quando ele diz o primeiro mandamento com promessa, provavelmente o que ele está dizendo como o primeiro mandamento com promessa é porque é o primeiro mandamento da segunda tábua, começa com honra pai e mãe. Então a promessa é qual? Para que te vá bem, para que tu sejas abençoado na terra. E qual é a segunda promessa? E sejas de longa vida sobre a terra. Muito provavelmente aqui, lá em Êxodo, o que é que tem em mente? E seja de longa vida sobre a terra de Canaã prometida, não era? Deus prometeu a terra de Canaã a Israel. Então essa promessa, esse mandamento muito provavelmente faz alusão a de como e quando Israel chegasse nessa terra, se esse aqui fosse obediência aos seus pais, temente ao Senhor, seriam abençoados, iam bem com a vida dele em todos os sentidos, e também eles teriam vida longa na terra, viveriam muitos anos naquela terra que Deus prometeu. Aplicando para a nossa vida hoje, longevidade. Quer viver muito, jovem? Obedeça os pais. Como resultado do temor a Cristo, obedeça, submeta-se, honre, respeite, e você será abençoado. É a promessa de Deus, e você viverá muito tempo sobre a terra. Muito tempo sobre a terra. Terá uma vida longa. Terminamos a exposição. Vamos pensar agora em algumas aplicações. Jovem, ou todos os filhos aqui presentes, que eu penso que todos nós somos, com algumas poucas exceções, como você tem tratado seus pais? Como você tem se relacionado com seus pais? Você tem sido aquele tipo de filho que quer parecer bacana no seu clube social? Aquele tipo de filho que quer ser descolado no meio dos seus amigos, e por isso você imita seu comportamento em relação aos seus próprios pais, os quais ele desobedece, ele desonra, ele desrespeita. Você tem sido assim? Você tem pecado gravemente contra o Senhor. E eu digo mais, você corre risco de vida. Olha o mandamento: para que seja de longa vida. Isto implica em desobediência, desonra, zombaria para com os seus pais, vida encurtada. Vocês não percebem qual é a faixa etária das idades das pessoas que são assassinadas? Perceba, não são velhos, são jovens, 20, 17, 16, 15, 25, 30, 32, jovens, rapazes. Se vocês forem ver a vida deles, vocês vão ver que, dentre muitos outros pecados, está incluído lá a desobediência aos pais, a desonra aos pais.
Tem muitos que até mesmo na presença dos pais, não é? Dou a vida por esse velho, dou a vida por essa velha, eu amo esse velho, não toque não, senão o bicho pega. Enquanto vive praticando exatamente aquilo que os seus pais desaprovam. E acha que todas aquelas palavras soltam ao vento tem algum peso. Na verdade não tem peso nenhum. Porque é aquilo que ele estava falando. Na frente dos pais é uma coisa, mas por trás faz coisas que os pais completamente desaprovam. E dessa forma desobedece da mesma forma, desonra do mesmo jeito. Como, jovem, você tem falado com seus pais? Vocês falam com seus pais arrogante, brabo, cheio de si, de orgulho, achando que você sabe de alguma coisa, que você é dono do seu próprio nariz, achando que a sabedoria nasceu com você? Não, jovem. O conselho do livro de Provérbios, sabe o que é? É que os jovens não devem se juntar a outros jovens, porque aí serão dois tolos, dois insensatos, dois inexperientes de vida. Mas quer crescer em sabedoria, no bom siso, na inteligência, no conhecimento, num bom procedimento, ainda que jovem, se junte com as pessoas mais velhas. Principalmente, ouça os ensinos, os conselhos de seus pais. Ou você acha que aquele amiguinho seu da escola quer alguma coisa de bom para você? Ou você acha que aquela amiguinha da sua faculdade quer alguma coisa de boa para você? Que lhe chama para farra, para bebida, para paquera e namoro? Não quer. Primeiro, eles não temem a Deus. Segundo, os caminhos que eles estão lhe conduzindo é caminho de morte. Parece bom aos olhos, atrativo, mas é caminho de morte. Leia Provérbios 1, leia Provérbios 3, que você vai ver as instruções. Leia Provérbios todo, que tem muitos conselhos para jovens. Tanto é que Provérbios é um livro escrito pelo sábio Salomão para seus filhos. Para seus filhos. Salomão já numa idade já um pouco já avançada, experiente, está dando instruções aos filhos de como ele deve viver, proceder. E a maior dos seus instruções é: filhos, escuta a instrução do pai e não rejeites a correção da mãe. Atende o conselho, e assim tu vai bem, tu irá prosperar, tu irá ser abençoado, tu irá ser livre dos teus caminhos do mal, dos laços do passarinheiro e toda sorte de armadilha que tem nesse mundo. Jovens, a sabedoria não nasceu com vocês. Quem você prefere ouvir? Um jovem da sua mesma idade ou alguém como a irmã Laura? Será sábio você querer ouvir alguém como a irmã Laura? Por quê? Por uma razão muito simples. Ela já viveu o que você não viveu ainda. Ela tem experiência de vida. Ela tem conselhos para lhe dar, porque ela já foi uma jovem. Quem que você quer ouvir ou prefere ouvir? Os seus amigos da faculdade, da escola, que sequer têm o conhecimento de Deus ou o temor do Senhor? Ou você quer ouvir os seus pais, que além dos que estão aqui, são crentes, tementes a Deus, são muito mais experientes do que você, tem 2 ou 3 vezes a sua idade, já viveu o que você não viveu, já provou do que você não provou ainda, e exatamente o temor dele é que você prove aquilo que eles já provaram. Eu particularmente, o meu maior medo, temor, e minha oração ao Senhor, tenho 5 filhos, a mais velha está ali, Gabi, com 14, sabe qual é a minha oração? Senhor, não deixa eles provar do que eu provei, não deixa eles viver do que eu vivi, não deixa ele andar por onde andei. Por quê? Porque eu já fui jovem, eu sei o que é o mundo, eu já tive experiências, e eu sei que não são boas. Parece bom aos nossos olhos, como diz Provérbio 14:12. Há caminhos que ao homem parece bom aos seus olhos, mas o final é caminho de morte. Eu sei o que é isso, eu provei o que é isso, e minha oração, meu clamor é que Deus livre meus filhos disso, de uma vida semelhante à minha, no meu passado. Como, jovens, vocês têm lidado com seus pais? A sua obediência é só de aparência?
A sua obediência é só na presença deles? Enquanto eles não estão na sua presença, você vive como você bem achar que deve viver? Está pecando. Você está errado. Você deve se arrepender. E eu penso que hoje é um bom dia de você pedir perdão aos seus pais por todas as suas desobediências, na sua ausência, ou até mesmo naquele modo como você respondeu a eles, aquele modo que você tratou a eles, aquele modo como você rispidamente respondeu a sua mãe, desobedeceu aos seus pais de forma rebelde. Acho que hoje é um bom dia para você fazer isso. Faça isso, reconheça isso, se arrependa do seu pecado, creia em Cristo, aqueles que não creram ainda. Creia em Cristo, confie nele, pois esse é o único e eficaz modo em que você receberá a capacidade de ser um filho verdadeiramente obediente aos seus pais, em resposta ao temor seu para com Cristo. Caso contrário, vai ser muito difícil você ser um bom filho. Eu digo bom filho dentro desses termos, o que é obediência, não na sua presença, mas também na sua ausência. Amém.